Boa noite. Nossa aula de hoje será sobre juro simples, tá? Então, eu escrevi algumas coisas aqui na lousa, né, para facilitar. Vocês também têm o PDF aí. Está falando aqui assim, ó, juros simples. O que é juros, né? Juros é um rendimento de uma aplicação financeira. Então, por exemplo, se eu faço uma aplicação na poupança, né, essa aplicação que eu fiz, ela vai estar rendendo juros, né? É um valor no pagamento de uma prestação com atraso. Por exemplo, eu atrasei para pagar uma conta de luz. Quando eu for pagar, eu vou pagar um pouco mais, porque estará acrescido o quê? Os juros, né? Então, é o pagamento de uma conta em atraso, também é acrescida de juros. Ou ainda pode ser uma quantia paga por um empréstimo de um capital, né? Eu posso pegar um dinheiro no banco, né? A curto prazo, e eu posso estar pagando juros. Apesar que, no nosso sistema financeiro, né? O regime de juros utilizado não é o juros simples, que é o que nós iremos estudar hoje. É o juros compostos, ou seja, é a taxa de juros sobre juros, né? E eles usam o sistema de juros compostos por ser mais lucrativo, né? Então, o juros simples não é utilizado aí no nosso sistema financeiro, tá? Para calcular juros, eu tenho a seguinte fórmula. O J aqui de juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Onde, então, aqui, ó, J, que está aqui, é o juros, C é o capital, o I é a taxa, que vem em porcentagem, por isso eu escrevi percentual, e o T é o tempo. Essa fórmula, ela pode aparecer dividida por 100, ou ela pode aparecer só assim, juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Por que eu coloquei ali dividido por 100? Porque, como eu estou falando, a taxa, ela é percentual, então ela está em porcentagem. A fórmula que eu gosto mais de utilizar é essa daqui do que a de baixo. Por quê? Por exemplo, vamos supor que eu coloque uma taxa de juros de 2%. 2%, na verdade, é igual ao quê? A 2 sobre 100, tá? Então, quando eu for utilizar esse 2% nessa fórmula aqui de baixo, tá? Eu não vou poder colocar 2, eu vou ter que fazer essa divisão de 2 por 100, que no caso ficaria 2 dividido por 100, eu coloco 2, tem 2 zeros, eu conto 2 casas para a esquerda, 1, 2. Então, se eu for utilizar essa fórmula, sem essa divisão por 100, eu vou ter que colocar, ao invés de 2%, 0,02 aqui na taxa. Agora, se eu utilizar essa fórmula de cima, tá? Como eu estou dividindo tudo por 100, eu coloco o capital, a taxa 2, eu coloco 2 mesmo, o tempo, e eu faço a divisão por 100. O resultado será o mesmo, tá? Então, a fórmula que eu gosto mais de utilizar é essa de cima, eu acho que corre mesmo menos risco de errar. Então, todos os problemas que eu vou resolver para vocês que estão no PDF aí, eu vou utilizar essa fórmula aqui de cima, certo? Continuando aí, seguindo, então, o nosso PDF, está falando também de montante. Quando aparece para a gente essa palavra montante, o montante nada mais é do que a soma, né, do capital com os juros. Então, falou montante. É igual ao quê? Ao capital acrescido dos juros. Então, por exemplo, vamos falar que eu apliquei um capital de 5 mil reais. E em um ano, eu ganhei 300 reais de juros. O que vai ser o meu montante? O montante é o quê? Esse capital de 5 mil somados com os juros, então o montante será 5.300 reais, tá?
Então, a fórmula do montante, para calcular o montante, é o capital acrescido dos juros, ou seja, capital mais juros, tá? Então, isso é o montante. Aí, nós temos probleminhas que eu vou estar lendo e fazendo aqui para explicar para vocês. Então, está assim aí, ó. Qual o valor do montante? Então, o que quer saber? Ó? No exemplo 1 aí do nosso PDF. Qual o valor do montante? Então, montante eu vou usar a letra M. Ó, quer saber o valor do montante? Eu pus uma interrogação que eu não sei, tá? Produzido por um capital de 1.200, eu sei que o capital é representado pela letra C, o valor do capital é R$ 1.200, aplicado no regime de juros simples a uma taxa mensal de 2%. Então, a taxa a gente representa pela letra I, e o valor dela é 2%, durante 10 meses. O tempo, 10 meses. Então, observem esse exemplo, que falou para mim, ó, que a taxa é 2% ao mês. Então, ela é mensal. E o tempo está em meses. Quando eu vou resolver um problema de juros, eu tenho que olhar essa compatibilidade entre a taxa e o tempo. Se uma estiver em mês, a outra tem que estar em mês. Se uma estiver em ano, a outra tem que estar em anos. E quando isso não acontece, eu tenho que fazer a devida conversão. Depois tem problema aqui que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa conversão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando vai resolver o probleminha é montar esse esquema. Então, aqui, ó, quer saber qual é o montante, né, que resulta de um capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês no tempo de 10 meses. Opa, mas eu falei para vocês que o montante, ele é igual ao quê? Ao capital somado com os juros. E aqui, eu não tenho os juros. Então, a primeira coisa que eu vou ter que calcular é os juros, para depois eu somar e ver quanto que vai dar o meu montante. Então, a fórmula dos juros. Tá? Então, eu vou utilizar a fórmula, tá? Que divide por 100, para que eu não tenha que transformar esse 2% em 0,02, porque 2% em porcentagem é 2 sobre 100, é 2 dividido por 100. Então, eu faço a divisão de tudo, tá? Então, aqui, ó, juros é igual ao capital, que é o C, vezes a taxa, que é o I, vezes o tempo, dividido por 100. Coloquei a minha fórmula, já montei o meu esqueminha, agora eu vou resolver. Quanto é meu capital aqui, ó? 1.200. Quanto é a minha taxa? 2%, vou colocar só 2. Quanto é o tempo? 10 meses, tá? Tudo isso eu faço dividido por 100. Então, vai ficar aqui, ó, juros é igual. Se eu fizer 1.200, tudo aqui é multiplicação, tá? 1.200 vezes 2 dá 2.400. 2.400 vezes 10, então, ó, 2.400. Quando eu multiplico por 10, 100 e 1.000, é só acrescentar zero. Então, como 10 tem um zero, vai dar 2.400, tá? Só que eu não posso esquecer que eu vou dividir aqui, ó, por 100. Quando eu divido, eu posso cortar zero, só que na mesma quantidade. Se eu tenho 2 aqui, eu tenho 2 aqui, eu posso estar cortando os 2. Então, os juros aqui para mim, tá? Ficou aí, né? De 200, na verdade, 1.200 vezes 2 dá 2.400. Aqui tem um zero a mais, eu coloquei um a menos aqui, ó. Dá 24.000. Então, os juros aqui, ó, cortando os dois zeros, ficou 240, tá? Esse é o juros. Mas pediu para mim o montante. Aí vamos calcular o montante. Então, a montante é igual ao capital acrescido dos juros. Quanto era o capital? 1.200. Somado com os juros, que é 240, o montante dessa operação é 1.240.
R$ tá? Então, esse é o exemplo 1 que nós temos aí no nosso PDF, tá? Que eu resolvi para vocês. No exemplo 2, que é o próximo exemplo aí que nós temos, vou fazer a leitura, vou montar o esqueminha e vou resolver aqui os cálculos para vocês entenderem também. Está assim aí, ó, no exemplo 2. Determine o valor do capital. Então, quer saber o capital. O capital é o C, que não tem é o C, então, é o capital. Eu fiz uma interrogação. Que é aplicado durante 14 meses, tempo 14 meses, a uma taxa de 6%. Então, oi aí. 6%, como não falou nada, então só pode ser ao mês, você não teria que fazer a conversão. Então, AM significa ao mês, rendeu os juros de R$ 2.688. Então, observem que eu li o problema, montei o esqueminha. Esse problema está pedindo quanto que é o capital, tá? Ele tem o tempo, que é 14 meses, ele tem a taxa, que é 6% ao mês, e ele tem quanto rendeu de juros, que foi 2.688. Vai mudar a fórmula para eu calcular? Não, não vai, tá? A fórmula vai continuar a mesma. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Eu vou substituir na fórmula do mesmo jeito, só que aqui, por exemplo, os juros, que é a letra J, eu tenho. Então, no lugar do J, eu vou colocar o valor dos juros, que é 2.688. Capital, eu não tenho, deixo a letra C. A taxa, que é o I, é 6%, vou pôr 6. O T, que é o tempo, é 14. E vou fazer a divisão por 6, tá? O que eu vou fazer aqui, então? Ó, gente, eu vou passar um traço e vou continuar fazendo aqui em cima. Eu vou copiar esse 2.688, que é igual. Eu tenho que multiplicar 6 por 14, ó, fazendo a multiplicação, 14 vezes 6. 4 vezes 6 dá 24, vão 2. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. Dá 84, só que tem esse C aqui. Então, vai ficar 84C. 84 vezes o capital, que é o C, tá? Quando nós trabalhamos com equaçãozinha de primeiro grau, a gente viu que a gente deixa sempre a letra no primeiro membro da equação. Então, eu só vou inverter aqui, mas não vou trocar sinal de nada, porque eu estou invertendo tudo, ó. 84C é igual a 2.688, tá? Isso aqui, 84C, é uma multiplicação, 84 vezes o capital, tá? O inverso de fazer a multiplicação, nós já vimos quando aprendemos a equação do primeiro grau, que é fazer a divisão. Então, eu vou deixar o meu C aqui sozinho, eu vou copiar o 2.688, vou passar esse 84 fazendo a divisão aqui, certo? Fazendo essa divisão de 2.688 por 84, ó, o 2 não dá, o 26 não dá, eu vou pegar o 268, tá? O 84, ele cabe 3 vezes dentro do 268, ó. 3 vezes 4, 12. Para chegar no 18, faltam 6. 3 vezes 8, 24. E 1 PPC, 25. Para chegar no 26, faltam 1. Abaixo o 8 aqui. Ficou 168. Vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, nada. 2 vezes 8, 16. Para 16, nada. Certo? Então, deu para mim aí 32, certo? Espera aí, mas aqui, 84C, né? Eu esqueci de uma coisa aqui que eu vou, ó. Quando eu passei esse 2.688 para cá, eu não passei
esse 100 dividindo aqui, ó. Então, eu vou ter que fazer essa divisão aqui primeiro, tá? Então, 84, quando eu divido por 100 aqui, tá? Eu vou fazer o quê? 4, 8, 1, 2, ponto, duas casas, acrescento um zero. Então, é 0,84. Então, essa conta vai mudar um pouquinho aqui, ó. Eu tenho que colocar 0,84. Eu mudei o lado, ó, estava vendo? Estava 100 aqui, ó. Eu esqueci de colocar o 100. 84 dividido por 100 vai dar o 0,84. Então, aqui eu tenho que dividir por 0,84. E eu dividi só por 84. Vamos fazer de novo aqui, ó. Me desculpem aí. Olha aqui, ó. Então, vamos começar aqui. É o mesmo valor, só que como eu esqueci de dividir, aqui é 0,84. 2.688 dividido por 0,84. O que muda? Eu fazer sem o 0, eu tenho que igualar as casas decimais, ó. Aqui tem duas casas, aqui não tem, eu acrescento uma vírgula e 2 zeros para igualar as casas. Agora eu corto aqui, certo? Esse zero à esquerda eu corto. O resultado vai dar o mesmo, só que acrescido de 2 zeros, gente. Ó, então, 3 vezes 4, 12 para 18, 6. 3 vezes 8, 24. E 1, 25 para 26, 1. Abaixei aqui, vai dar 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16 para 16, nada. Ó, abaixo o zero, vem aqui. Abaixo o zero, vem aqui. Então, tinha dado 32, vai dar 3.200, porque eu tinha esquecido de fazer essa divisão. Então, aqui, ó, o capital é igual a R$3.200, tá? Então, esse é o nosso exemplo 2 aí da folhinha, tá? Então, prestem atenção aí no que eu tinha esquecido. Estava aqui, quando eu passei para cá, eu esqueci de passar esse 100, fazendo essa divisão aqui, ó. Tá? Eu acrescentei, então, aqui o 100. 84 dividido por 100 dá 0,84C. E o 2.688 dividido por 0,84 dá 3.200 e não 32, como tinha dado, que eu tinha esquecido de fazer essa divisão aqui, tá? Então, peço desculpas, mas está corrigido, está feito corretamente. No nosso exercício 3, ele está falando o seguinte para a gente aí, ó, no 3. Exercício 3. Exemplo 3, na verdade. Qual foi o capital? Qual foi o capital? Então, o que quer saber? O capital, que eu não tenho, é a letrinha C. Que aplicado a taxa de juros simples de 2% ao mês. Então, a taxa é o I. 2% ao mês. AM, ao mês. Rendeu R$90, então aí está lhe dando juros, ó. Rendeu R$90 de juros, certo? Em um trimestre, o tempo, então, é um trimestre. Um trimestre são quanto? 3 meses, certo? Ó, tá? Montei meu esqueminha. Vou montar lá usando a fórmula, sempre a mesma. Juro é igual a capital vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Vamos substituir olhando aqui no esqueminha. Os juros eu tenho, tá aqui, é 90. No lugar do J, eu ponho 90. Capital eu não tenho, é o que eu quero saber. A taxa é 2%. O tempo, 3 meses. E fica dividido por 100, tá? Então, olhando aqui, a 90 é igual. 2 vezes 3 é 6, então fica 6C dividido por 100, tá? Aí, o que eu posso fazer? Se vocês quiserem multiplicar em cruz, pode colocar um aqui multiplicar em cruz, mas eu vou fazer do jeito que eu estava fazendo o outro, para não confundir a cabeça. Então, eu vou aqui, ó, 90 é igual. 6 dividido por 100, então é isso aqui, ó, 6. Eu vou dividir por 100, o 100 tem 2 zeros, eu conto duas casas para a esquerda. 1, 2, acrescento a vírgula e mais um zero. Então, vai ficar 0,6C, tá?
Vou só inverter de lado sem trocar sinal nenhum, porque eu estou invertendo tudo, para deixar o C no primeiro membro, tá? Agora, esse 0,6, eu vou passar dividindo aqui, ó. Vai ficar 90 dividido por 0,06. Fazendo a nossa divisão, ó. Primeira coisa, tem duas casas depois da vírgula. Eu tenho que acrescentar uma vírgula e 2 zeros para igualar casas decimais. Feito isso, corto a minha vírgula. Zero à esquerda eu posso cortar, independente de cortar aqui, tá? O da direita eu só posso cortar se tiver dos dois lados. Agora, esse à esquerda não tem problema nenhum. Aí eu vou lá, 9, certo? Quantas vezes eu ponho 6 no 9? 1. 6 vezes 1, 6. Para chegar no 9 são 3. Abaixei o zero, ficou 30. 5 vezes 6, 30 para 30, nada. Eu abaixo o zero, coloco aqui, abaixo o zero, coloco aqui. Então, deu para mim aqui que o capital era de R$1.500. Então, esse é o nosso exemplo 3 aí do PDF, certo? Depois, no segundo PDF, tem um exercício resolvido aí, tá? Que está assim, é um PDF que está meio aí, meio rosé, meio salmão, que eu mandei 2. Porque nesse daqui dá para a gente ver como que se faz a conversão das taxas, tem um exercício aí para a gente estar vendo isso. Então, nesse outro PDF, tem um exercício resolvido, né? Está falando a fórmula dos juros. Está assim, depositei 2.000 em um banco, a taxa de 10% ao ano, recebi após R$200 de renda, e aí só está explicando que nós chamamos o C de capital, o I, taxa ou razão centesimal, o T, tempo, o J, juros, e foi colocado esses valores na fórmula, foi falado que os juros aí é 200, então não tinha nem o que calcular, tá? E depois estava assim embaixo. Agora, acompanhe os exercícios resolvidos. Então, são esses que eu vou fazer agora, tá? Aí não está mais como exemplo 1, 2 e 3, está como letras, tem a letra A e está falando assim. Qual é a taxa? A taxa. Taxa é o quê? É o I. Eu quero saber qual é a taxa, eu não tenho a taxa. Que seria aplicada para que o capital de 20.000, então, ó, capital, R$20.000. Em 3 anos, tempo, ó, tempo, 3 anos, rendesse um juros de R$1.200. Juro, 1.200. Montei o esqueminha, tá? Então, aqui, nesse aqui, ele não quer saber o juro, não quer saber o capital, ele quer saber a taxa. A quantos por cento eu tenho que aplicar R$20.000 durante 3 anos para eu conseguir obter uns juros aí de 1.200? A fórmula é a mesma, gente. Ó, então, vamos lá. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Juros eu tenho 1.200, no lugar do J, 1.200. Capital eu tenho 20.000, então no lugar do C, 20.000. Taxa eu tenho, a taxa, aliás, eu não tenho, o que eu quero saber, vou deixar ele trair aqui. Tempo eu tenho 3 anos, dividido por 100. Então, continuando aí, ó, nós vamos ficar aqui, 1.200 é igual. Eu multiplicando 20.000 por 3, vai dar 60.000, certo? Porque 3, 2 vezes 3 é 6. 60.000 e, porque o I aqui é o que eu quero saber, dividido por 100. Olha aqui, eu vou dividir por 100, o 100 tem 2 zeros, então eu vou cortar um zero de cima com um zero do 100, um zero de cima com outro zero do 100, vai ficar para mim 600 dividido por 1. 600 dividido por 1 dá 600. Então, continuando a fazer aqui, vai ficar para mim aqui, ó, 1.200 é igual a 600 e
tá? Quem achar mais fácil, não quiser inverter, quiser deixar o i aqui, não tem problema, só vai passar esse 600 dividindo aqui por 1.200, tá? Eu gosto mais de deixar a letra para cá, então não tem problema nenhum eu inverter. Ó, se quiser deixar assim, vai ficar copio 1.200, isso aqui é uma multiplicação, vai passar dividindo aqui, e aqui fica o i, certo? Eu corto, 12 dividido por 6 dá 2. Então, 2 é igual ao i, tá? Só que o i fica no segundo membro da equação. Então, toda vez que eu vou fazer, eu gosto de inverter. Quem quiser, o resultado é o mesmo, tá? E quem não quiser inverter que nem eu, vai inverter tudo, não tem necessidade de trocar o sinal, ó. Porque você está invertendo tudo dos dois membros, ó. Tá? Então, vai ficar I é igual a 1.200, divido por 600, dá para nós cortarmos 2 zeros, ó, de cima com 2 de baixo. 12 dividido por 6 dá 2. 2 o quê? Não é a taxa? 2%. Então, o que eu queria saber aqui era a taxa 2%. Então, meu problema aí está o quê? Está completo, certo? Está falando o quê? O capital de 20 mil, o tempo 3 anos, o juro 1.200. Como aqui o tempo estava em anos, eu sei que esse 2% é ao ano, certo? Então, esse era o probleminha A do nosso segundo PDF sobre juros simples. Eu vou passar para o B agora. No nosso probleminha B, ele fala assim: qual o capital? Qual o capital? Então, o que quer saber é a letrinha C, o capital. Que devo ter para ganhar R$ 50 de juro. Então, juro é 50. A 2% ao ano, a taxa que é o meu I, é 2% porque é ao ano, tá? Durante 5 anos, o tempo, 5 anos. Esse probleminha também não vai ter nada para a gente mudar, porque a nossa taxa está ao ano e o nosso tempo está em ano também. Então, não tem que fazer conversão nenhuma, basta eu aplicar a fórmula que eu já sei que é juros é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Substituindo, juro eu tenho 50. Capital eu não tenho, que eu quero saber, põe o C, tá? A taxa, 2%, põe o 2. O tempo, 5 anos, põe o 5, divido por 100. Então, vai ficar aqui para mim, ó, 50 é igual, 2 vezes 5 dá 10. 10 o quê? 10C dividido por 100. Não posso esquecer da divisão, que nem naquele outro que eu fiz lá, ó. Então, vai ficar para mim aqui, 50, que é daqui, é igual 10 dividido por 100. Eu copio 10, o 100 tem 2 zeros, quando eu divido, eu ando para a esquerda, se o 100 tem 2 zeros, eu ando 2 casas. Uma, 2, acrescento a vírgula e um zero, e vai ficar isso aqui para mim. Certo? Então, 50 é igual a 0,10C. Vou trocar de lado, que eu prefiro, ó, 0,10C é igual a 50. C é igual a 50, que estava multiplicando, o inverso de multiplicar é dividir, certo? Quer facilitar essa divisão? Dá para cortar esses 2 zeros aqui, ó. Então, fica 5 dividido por 0,1, ó. Eu não posso resolver essa divisão antes de igualar as casas decimais. Se tem uma vírgula e uma casa depois da vírgula, eu tenho que colocar uma vírgula e acrescentar um zero aqui. Corto. Esse zero à esquerda eu posso cortar, tá? 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 1, 5 para 5, nada, abaixo. Então, aqui vai dar para mim 50, certo? E aí, então, peraí, tem alguma coisa que era 10. 2 vezes 5, 10.
10C, né? Ah, tá, como eu cortei aqui, então aqui vai ficar, né? Se eu não tivesse cortado aqui, porque aqui na minha conta, ó, eu não estava cortado, então isso aqui ficaria 50, na verdade, vai ter que acrescentar um zero, meu capital vai ser 500 aí, ó, tá? Então, eu vou fazer 50 ali, né, dividido por 0,1, né? Então, aqui acrescento um 0,1, tá? 5 vezes 1, 5 faz 5, nada. Ó. Então, meu capital aqui vai ser 500. É que aí no exemplo de vocês não foi cortado, certo? Então, o capital aí é de R$ 500 para render um juro de 52% ao ano durante 5 anos. Certo, gente? Então, esse daí foi o exemplo B. Aqui não estava cortado zero, eu estou fazendo sem olhar, então é melhor fazer do jeito que está no PDF, para não confundir a cabeça de você. No C está assim, durante quanto tempo? Então, o que quer saber? O tempo, que é o que não tem. Devo empregar R$ 200, capital, R$ 200. A 6% ao ano, a taxa. Ao ano. Para ganhar R$ 36 de juros. Ó, 36 de juros. Montei esqueminha. Nesse aqui quer saber tempo. Então, vamos lá, forma. Juro é igual ao capital vezes o I, vezes o tempo, dividido por 100. Juros eu tenho 36, no lugar dos juros 36. Capital eu tenho 200. A taxa, 6%. O tempo, eu não tenho, põe a letra T. Dividido por 100. Continuando aqui, então, ó, vai ficar para mim. 36 é igual. 200 vezes 6, 2 vezes 6 dá 12. O 200 tem 2 zeros, então fica 1.200. T dividido por 100. Podemos cortar um zero daqui com um daqui, um daqui com um daqui. Então, vai ficar 36 é igual a 12T. Certo? Trocando de lado, que eu prefiro, ó, 12T é igual a 36. T é igual a 36, passa o 12 dividindo, porque ele estava multiplicando. 36 dividido por 12 dá 3. Como aqui estava ao ano, então, esse tempo aqui tem que estar ao ano. Tempo, então, o tempo aqui será de 3 anos. Esse é o exemplo C do nosso PDF aí, tá? Agora, tem a observação que eu falei para vocês que eu ia fazer quando não há compatibilidade de taxa e de tempo. Então, eu vou passar aqui para vocês entenderem. Por exemplo, ó, vou escrever até em vermelho. Observação. Então, vamos lá. Se a taxa de juros for anual, o tempo tem que estar em anos. Certo, gente? Se a taxa de juros for mensal, o tempo no meu problema, ele tem que estar em mês. Certo? Em meses, né? E por meses. Em meses. E se a taxa for diária, diária é o quê? Ao dia. Então, o tempo tem que estar ao dia. Eu não posso trabalhar num problema onde a taxa seja anual e o tempo, por exemplo, seja mensal.
ou a minha taxa seja diária e o tempo seja mensal. Então, eu tenho que fazer as conversões, tá? E tem um exemplo aí que a gente vai ter que fazer essa conversão. Está falando assim para mim nesse exemplo, ó. Um capital de R$ 500 a uma taxa de 2%, tá? AM, que significa ao mês. Se é AM, significa que essa taxa aqui, ela é mensal, certo? A taxa é mensal. O tempo é igual a 1 ano. Quer saber quanto de juros que renderia essa minha aplicação? Então, observem aqui. É isso que não pode acontecer, ó, gente. O capital 500, a taxa 2% ao mês, então a taxa é mensal, o tempo é 1 ano. O tempo é anual, não pode. Então, nesse problema, o que fica mais fácil eu fazer? Transformar o tempo em meses. Por quê? Porque eu sei que 1 ano corresponde a 12 meses. A hora que eu for substituir lá na minha fórmula, eu vou ter que colocar 12. Se eu colocar 1, vai dar errado. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Eu vou fazer aqui do lado, ó, para não precisar mudar depois. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Vamos lá, juros eu não tenho, o que eu quero saber. Capital eu tenho 500 no lugar do C, ponho 500. A taxa, 2% ao mês. Vou colocar 2 mesmo. O tempo é 1 ano, só que como a taxa é mensal, eu vou ter que colocar, ao invés de 1 ano aqui, eu tenho que colocar 12 meses. Fiz a conversão. Dividido por 100. Então, os juros aqui para mim vai ficar, ó, se eu fizer 500 vezes 2, 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 500 é 1.000. Se eu multiplicar 1.000 por 12, dá 12.000 aqui, certo? Eu não posso esquecer de dividir ali por 100. Tem 2 zeros no 100, eu corto com 2 em cima aqui, ó. Então, os juros vai ser de quanto aí? Os juros vai ser de R$ 120. Então, vocês têm que observar isso daí que eu estou falando para vocês. A taxa tem que ser compatível com o tempo. Então, se a taxa estiver em meses, o tempo também tem que estar em meses. Se a taxa estiver em anos, o tempo tem que estar em anos. E se a taxa for diária, o tempo tem que estar em dia. Então, isso é uma observação importante que vocês têm que fazer na hora de resolver aí o nosso probleminha, tá? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui, né? Sobre juros. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar me mandando pelo WhatsApp. Tentem fazer os exercícios que eu enviei. E precisando, estou às ordens. Uma boa noite a todos, bom descanso e fiquem com Deus.